Boa noite, Sandra. Tudo bem? Olá, Adelino, boa noite, tudo bom? E com você? Tudo bem, excelente. Seja bem-vindo aqui. Nós estamos no Instagram meio improvisado aqui hoje, né? Que é o meu. Geralmente a gente faz pelo do Regionalzão, mas estamos aqui online hoje para bater um papo com você. Muito boa noite, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Adelino, boa noite para você, boa noite para todos que estão nos acompanhando aí, né? Eu acho que esse bate-papo vai ser muito bom, vai ter, eu acho que vai tirar muitas dúvidas, muitas preocupações, né, que todo mundo está tendo, e com razão, né, nós estamos em um período de alerta muito grande e muito preocupados com toda essa situação, não só do nosso município, mas de todo o Brasil, na verdade, de todo o mundo, né, então a gente volta a alerta total, uma vigilância, assim, 24 horas, né, então é muito importante esse momento. Certo, Sandra, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Primeiro, antes de mais nada, o que está acontecendo? Do nada começou todo mundo ficar gripado, do nada. Isso foi realmente do nada ou não? Isso realmente aconteceu ou teve um motivo? Porque tem tão uma mistura de gripe com virose, com covid, a gente nem sabe direito o que está acontecendo. Então, para começar, o que é que está ocorrendo agora com o Ituiutaba, com o Brasil, digamos assim? Então, na verdade, esse surto de gripe, o Adelina, ele já está em todo o país desde final de novembro, né? A gente já via aí pelos telejornais, pelas mídias. Nós que somos da saúde acompanhamos os boletins aí de todo o país. Então, o surto de gripe, ele já vem acontecendo desde o final de novembro. Então, começou em algumas regiões, São Paulo já passou por um período crítico. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, passou, mas continua, começou lá, mas continua, e infelizmente chegou para nós aqui. Lógico que isso se agravou muito, Adelino, com o período de festas, né? Isso já era previsível, né? Infelizmente a gente sabe aí que o Covid ele deu uma diminuída. Nós tivemos aí um período, graças a Deus, de tranquilidade, onde muitos municípios desmobilizaram seus serviços, principalmente serviço ambulatorial, desmobilizaram leitos de UTI, o Estado veio agora desmobilizando os leitos de UTI, porque acreditou-se muito que a gente, todo aquele alvoroço, o pico, estivesse ficado para trás. Mas, infelizmente, nós estamos revivendo aí, né? Então, os países europeus, os Estados Unidos, né, a América, ela já começou desde o final do ano, desde o início de dezembro, ela começou a registrar altos números de novos casos. E com a Omicron, isso adiantou muito, isso aumentou muito o número de casos. E começou lá, e a gente olhando, a gente pensava, não, nós estamos com a cobertura vacinal boa, né, muito boa, o Brasil, mesmo que tenha demorado para começar a vacinação, mas nós somos um país que evoluiu muito, que vacinou muito. Então, nossa cobertura vacinal é boa. E a gente, né, não, isso vai segurar, vai segurar. Mas a gente sabe que a vacina, ela previne casos graves e óbitos. Ela não segura a doença, ela não impede que você tenha doença. Isso Então, sempre foi dito bastante, né? A gente sempre falou sobre isso. Ó, a vacina não, pelo que foi explicado, a vacina não impede que ninguém pegue, ela impede, na maioria das vezes, que a pessoa vá a óbito, né? Então, isso foi dito inúmeras vezes pela gente. exatamente. E é o que a gente está vendo agora, né, o Adelino, aí com esse tanto de casos novos, né, com esse surto súbito, né, nossos números, eu vou passar os nossos números para vocês vão ficar muito assustados, porque, assim, questão de 5 dias do ano de 2022, nós tivemos um número de atendimento superior a todo o mês de dezembro. E isso não é só em Tuiutaba, Adelino, isso é em todo o país. Nós estamos vendo todas as unidades, os prontos-socorros, os postos de saúde, os PSFs, todos lotados. E, infelizmente, juntou-se o caso da gripe, o surto de gripe,
com esse aumento súbito de Covid. E os sintomas são muito, muito parecidos. Muito parecidos. Porque parece, a impressão que a gente que é leigo, que está de fora, é o seguinte, ó, não está acontecendo nada, e aí, do nada, todo mundo gripa, do nada, todo mundo está nas filas, do nada tem um surto de Covid, Tuiutaba, por exemplo, tinha acho que 15, 20 pessoas, casos ativos, hoje já está com quase 400. Isso pareceu ser do nada, mas não é. Existe muita coisa que está acontecendo, né, que você está explicando agora. Sim, exatamente. Dia 20 de dezembro, nós tínhamos 25 casos ativos. Dia 20 de dezembro. Hoje, nós estamos com 346 casos ativos. Só a gente teve 380 novos casos do dia 20 até hoje. Nós tivemos um aumento de 1.300%, Adelina. 1.300%. E assim, isso vai ser, com certeza, isso vai ter uma escalada muito maior. Infelizmente, se a gente não se cuidar, se a gente não usar máscara, se a gente evitar mesmo locais com aglomeração, locais fechados, nós vamos ter aí, eu acredito que é o que todo mundo fala, de todo mundo vai se contaminar em massa em um único momento. E a gente fica muito preocupado, por mais que a doença esteja vindo com casos leves, quando eu aumento a porcentagem, a proporção de pessoas contaminadas, eu também vou aumentar a possibilidade de agravamento, né? Porque muitas pessoas contaminadas, nós teremos aí idosos, teremos pacientes imunodeprimidos, e que pode sim agravar e evoluir para um caso grave, precisar de internação, precisar de um leito de terapia intensiva. Certo, porque é o seguinte, nós tivemos aí, em toda a região, né, eventos festivos, temos o Natal, o Ano Novo, onde as pessoas se reuniram, fizeram suas festas, e eu não estou aqui criticando isso não, antes que o povo comece a ficar bravo comigo. E aí isso tudo acumulou com a gripe, que já viria naturalmente, pela questão da mudança de tempo, então é isso. Por isso, e aí eu vou te falar uma coisa aqui, você pode me explicar se tem a ver ou se é só uma paranoia minha. Lá no comecinho de tudo, os primeiros casos de Covid que saíram lá na China, todo mundo se aglomerou nos pronto-socorro, nos centros de atendimento, e aí espalhou lá na cidade do jeito que espalhou a princípio, porque ninguém tinha informação sobre isso. E aí agora tá parecendo igualzinho, tá todo mundo aglomerado, tá todo mundo querendo testar, só que quando todo mundo solicitou para fazer o teste, gripou, faz o teste, a situação era outra, né? Hoje eu não sei se o sistema de saúde consegue suportar todo mundo que está gripado testar. É impressão minha ou não? Exatamente isso. O que acontece, Adelino? Antes, quando a gente ficava gripado, a gente não procurava uma unidade de saúde. Você gripava, você ficava em casa, você tomava um chazinho da avó, você tomava um antigripal, um antitérmico, e ficava porque a gripe é um vírus. Então era virótico ali, depois de 7 dias você estava bem. Ninguém se preocupava em procurar o pronto-socorro, em procurar uma unidade de saúde. Ele mesmo se cuidava dentro de casa. Com a história do Covid, as pessoas estão com medo, porque os sintomas são muito parecidos. E as pessoas querem ir para as unidades, porque elas pensam assim, é Covid, vou chegar lá, vou testar e já vou começar a tomar um medicamento. Não, são os mesmos sintomas. Então, assim, o que a gente pede realmente é que a população, os casos de Covid, eles estão vindo leves. A gente está vendo aí pelos nossos números. Então, a orientação dos médicos, dos profissionais de saúde é que, se você gripou, se o seu quadro é um quadro leve, fique em casa, tome um antitérmico, espera, vê como que você está. Se você agravar, você procura uma unidade de saúde. Ah, mas eu não sei se é Covid. Pois é, então a orientação ela volta a ser a inicial. Você só procura a inicial das iniciais, que eu estou acompanhando isso desde o começo.
A princípio, na ocasião, acho que o doutor William Paz, isso tem já acho que 2 anos, falou exatamente o que você está falando aí. Só procure as unidades de saúde se você realmente precisar. Se for a gripe, se estiver gripado ou com sintomas, se isole e espere. A orientação é parecida? Sim, porque é o seguinte, hoje a gente sabe, para todo mundo aí, os casos de Covid são casos leves. Lógico que se for uma gestante, se for um idoso, se for uma criança que tiver com um sintoma muito crítico, um sintoma muito forte, ele deve procurar. Mas, por exemplo, se você gripou, se você está com a coriza, se você está bem, não vá, principalmente se você passa na fila do ambulatório e vê uma fila gigantesca daquela. Porque os cuidados são os mesmos, Adelino. Tem que se isolar e ficar em casa usando. Não pode sair, tanto para a gripe quanto para o Covid. A diferença são o período que você vai se isolar. A gripe são 7 dias, o Covid são 10 dias. O Covid tem que ter um acompanhamento maior com o médico, entendeu? Mas a gente pede para que as pessoas não procurem todas elas ao mesmo tempo, que vai dar isso. Nós, Adelino, colocamos, nós estamos hoje trabalhando com 5 médicos, 6 médicos no pronto-socorro. Nós estamos com 2 médicos no ambulatório. Nós íamos Então a orientação, certo. Então a orientação agora é diferente, porque é diferente pela mudança do cenário, certo? A orientação mudou, é isso? Exatamente. Então, todos os profissionais que hoje você conversa, olha, se você gripou, se você está com sintoma gripal, não vá lá para o pronto-socorro se aglomerar, não vai. Se você está bem, você se isole em casa, toma antitérmico, fique bem, se hidrate, entendeu? E se você vê que você está ficando ruim, você procure a unidade de saúde. Também não pode ficar em casa, está ruim, está ficando ruim, não, fique. As pessoas querem muito testar. Então, às vezes, a pessoa chega no primeiro dia de sintoma e ela já quer testar. E, às vezes, mente pra gente, falando, não, eu tô com 5 dias, eu tô com... Isso é ruim pra gente, é ruim para o sistema público, é ruim para a saúde pública, é ruim para você, paciente. Porque vai dar um falso negativo, aí daqui 3, 4 dias você vai procurar a unidade de novo, vai enfrentar novas filas para você fazer o teste para ver se realmente está ou não. Sandra, existe um dado aí com relação à proporcionalidade desse pessoal que está testando lá? Quantos por cento deu de que é gripe e quantos por cento deu que é Covid? De toda aquela fila e gente lá querendo testar e aglomerando, igual você está explicando aí. Você tem esse dado, essa porcentagem? Hoje, Adelino, em 5 dias do mês de janeiro, nós já, esses dados foi até na hora do almoço, mais ou menos, né? Nós tivemos mais de 800 atendimentos em 5 dias. 800 atendimentos. Desses 800 atendimentos, como que a gente sabe se é gripe, se não é? Só testando. Então, o paciente chegou lá, tá? Começou o sintoma ontem, né? Então, você vai aguardar mais 3 dias para testar. Não, começou o sintoma há 4 dias, então você vai testar hoje. Então, a gente ainda não consegue fechar isso, por quê? Porque tem pacientes que procuram a gente, então a gente não sabe se é gripe ou se é Covid, porque tem que ter o tempo exato, tá? Então, de 800 pessoas hoje, nós tivemos aí, dos últimos dias, nós tivemos 380 novos casos. Então, vamos colocar aí que de 800 pessoas, 380 foram os positivos. Então, você vê aí que é uma proporção muito grande, né? Fora os que ainda não estão em período de teste. Não estão em período para testar. É porque tem muita gente que não está no período para teste, né? Que é o que você falou. Sandra, com relação a essa variante, muita gente está falando aí, foi se falado bastante sobre a variante Delta, agora teve essa Omicron, agora parece que descobriram uma outra variante também, e isso vai bombardeando a população de informação e toda hora é uma coisa que acontece. Eu gostaria que você me falasse sobre essas variantes, se existe uma detecção já na região dessas novas variantes, o que muda, se não muda, de acordo com cada variante, é uma orientação ou não, como é que é? Não, na verdade, os cuidados são os mesmos, né, Adelino? Na verdade, a prevenção, né, a vigilância é a mesma.
tanto de qualquer tipo, Delta, Ômicron. O que se sabe é que teve já casos confirmados em Uberlândia, se eu não me engano, um caso. O problema é que nós ficamos reféns do Estado, porque nós não podemos simplesmente contratar um laboratório para fazer o sequenciamento desse vírus para saber qual tipo de variante. Nós encaminhamos as nossas amostras para Belo Horizonte e em Belo Horizonte eles fazem escolhas aleatórias de todo o estado. E são pouquíssimos, pouquíssimos. Eu estava conversando com um médico ainda essa semana e a gente estava falando como isso é ruim no estado de Minas Gerais. O estado de São Paulo é totalmente diferente, né? O estado de São Paulo ele já tem lá os laboratórios, maior número de laboratório, então tem uma agilidade mais rápida para saber qual tipo de vírus está circulando naquela região. Nossa região não, nossa região, o estado de Minas Gerais, a gente tem que enviar nossas amostras para Belo Horizonte e a gente não sabe nem quando eles vão fazer esse sequenciamento, porque isso demora, eles pegam os 853 municípios e fazem uma por amostragem, então assim, é bem complexo. Mas o que se sabe é que nós estamos tendo uma alta taxa de contaminação e que possivelmente, a gente não pode falar, porque não tem exame na mão, mas pode ser que seja realmente uma variante, quem sabe a Ômicron aqui. É do mesmo jeito que foi a Delta, né? A gente ficou aí às escuras e tratou como se fosse, né? Por causa do contágio. E eu acredito que a Ômicron também deve ser isso, tudo isso que a gente está vivenciando no país, especialmente na nossa região. Uberlândia também está um caos, tá, Adelino? Uberlândia, as unidades estão lotadas e a gente já começou a ter profissional de saúde contaminado. Hoje nós estamos com mais de 10 profissionais de saúde afastados porque foram contaminados. Então, isso também já muito... Essa era uma outra questão que eu ia trazer para você aqui. Quantos profissionais de saúde já foram contaminados nessa nova onda, digamos assim, né? Que estava tão controladinha aí quando é febre. Quantos profissionais até o presente momento? Pelo menos um número aproximado aí. Não, nós estamos com 10 até hoje, mas a gente já tem profissional que está afastado, com sintoma e que não fez o teste ainda, tá? Então, infelizmente, isso também complica muito para nós, né? O serviço de saúde, ele não comporta, ele não dá conta e a gente não consegue, por exemplo, porque tem que contratar mais médicos. Gente, a gente até gostaria, mas cadê os médicos para a gente contratar? Não tem, a gente está, como eu te disse, a gente ampliou o número de médicos no pronto-socorro, a gente estava atendendo com 5 médicos no pronto-socorro, 2 médicos no ambulatório, os médicos do PSF, e mesmo assim, a demanda é altíssima, Adelina, a gente não consegue, é muito grande a demanda, e infelizmente a gente precisa do apoio da população, a gente precisa que a população entenda que nós estamos agora com 2 surtos, surto de Covid e surto de gripe, e são sintomas muito parecidos, e que se o paciente estiver bem, e se passar na porta da unidade de saúde, não vá para lá, não vá aglomerar, porque você vai sofrer, você vai ficar lá por um tempo sem ser atendido e ainda possivelmente... Acaba piorando a situação. Acaba piorando, que é o que aconteceu lá atrás, né? Hoje a gente tem um cenário totalmente diferente, hoje a gente tem vacina, então esses casos, graças a Deus, nós estamos hoje com 4 pacientes na enfermaria, nenhum na UTI, as nossas UTIs estão todas livres, tinha uma paciente que era de outro município, mas infelizmente ela veio a óbito hoje pela manhã. Então, nossas UTIs, nós não temos ninguém em UTI, então isso é muito bom. Isso mostra quanto a vacina é eficaz, protege e precisa que toda a população tome a vacina. Hoje nós temos uma taxa de cobertura vacinal muito boa, tá, Adelina? Ituiutaba está com a taxa de vacina, tanto de primeira quanto de segunda dose e terceira dose. Então, hoje nós estamos aí com a primeira dose acima de 90%. Segunda dose nós estamos com mais de 84% e a terceira dose nós estamos com mais de 15%. Então, assim, a vacinação em Ituiutaba, ela está sendo muito eficaz, muito eficiente e muita gente se vacinando, graças a Deus. Certo. Vamos de novo aqui dar mais uma pincelada na orientação para a população. Qual a orientação para quem está com síndrome, com sintoma gripal? O que tem que fazer? Você que está acompanhando a gente aí, conhece alguém, sabe de alguém está gripado, eu estou gripado. O que eu tenho que fazer hoje? Qual a orientação hoje?
Primeira coisa, se isolar. Primeira coisa, se isolar. Você vai tratar a gripe é o mesmo protocolo do Covid. Eu gripei, eu vou me isolar. Eu vou afastar, eu vou ficar no meu quarto. Então, eu vou tratar como se fosse Covid, porque a gripe é contagiosa tão quanto o Covid e também ela pode levar para o hospital como Covid. Tá? Hoje, a taxa de internação em grandes centros é muito mais de gripe do que do Covid. E aí você vai observar. Eu tô bem, eu tô com coriza, eu só tô com indisposição, eu tô febril, eu tô com a febre, eu tô com dor. Toma um antigripal, fica bem. Se os seus sintomas for melhorando, você não precisa de ir para o pronto-socorro, fica lá 2, 3 horas aguardando para ser atendido. Você não precisa ir para a fila do ambulatório. Entendeu? Ah, não, mas eu não tô bem, eu quero passar pelo médico. Ai, tô com 4 dias, nossa. E aí a gente tem que observar muito o 5º e o 6º dia. 4º, 5º e 6º dia, não melhorei de jeito nenhum, procura um médico. Mas no primeiro dia não vai, não. Entendeu? Não vai no primeiro, não vai no segundo. Espera evoluir, espera ver como que você vai reagir, como seu organismo vai reagir. E todos os outros cuidados. Isolamento, utilização de máscara. E se você piorar, se você no 4º, 5º dia não tô bem, procure o médico. Existe uma escala... A gente falou muito sobre a questão de pico há algum tempo atrás. Existe uma expectativa da quantidade de casos ativos que pode chegar ao município de Ituiutaba ou não? Ainda tá meio que no escuro isso daí? Na verdade, não é só de Ituiutaba, é de todo o estado de Minas Gerais. Amanhã nós teremos uma reunião, nós somos convocados agora à tarde, tá? Com o nível central e com o COSENS, para a gente já tratar dos novos protocolos e as novas medidas que o estado vai tomar. Então, a partir de amanhã, provavelmente, a gente já vai ter aí, vai poder visualizar com maior clareza, porque aí a gente vai ver o cenário regional e estadual, tá, Adelino? Mas eu acredito que o nosso pico, ele ainda vai demorar alguns dias, contando que nós tivemos o Réveillon esse final de semana, então vamos contar aí os próximos 10 dias, porque a gente aguardava isso que nós estamos vivendo hoje, a gente aguardava isso para, no máximo, 15 dias, né? No mínimo, na verdade, 15 dias, e já está acontecendo. Então, a gente sabe... Se a gente pegar aqui, ó, o Natal foi na sexta-feira, né? Natal, não estou atribuindo só ao Natal, mas lá, 24, né? Hoje são 7, né? 8, 9, 10, 11, 12 dias, né? Para o Natal. Então, exatamente. E já está do jeito que está. Exatamente, aí tivemos Réveillon, né? Muita gente viajando, Adelino, muita gente confraternizando em casa, e aí então a gente sabe que isso ainda vai vir aí um número maior de contaminados, tá? A gente agora nós vamos abrir um ambulatório no período noturno, estamos contratando mais médicos, ampliando a nossa equipe para a gente conseguir abrir um ambulatório para dar uma desafogada no pronto-socorro, né? Então, assim, é muito ruim você ver as pessoas realmente aguardando por muito tempo, né? O pronto-socorro lotado. Isso é ruim para a população, mas é ruim também para os profissionais de saúde. Os nossos profissionais de saúde, eles estão, assim, já no limite também, né? Já vamos entrar para o 3º ano de pandemia. Muitos profissionais não conseguiram nem pegar férias, e é uma exaustão, Adelino, é uma exaustão. Então, assim, o profissional de saúde também, quando vê uma unidade de saúde lotada, né, todo aquele caos, porque também não é só gripe que chega no pronto-socorro, a gente recebe tudo, nós recebemos acidentados, recebemos baleados, recebemos infartos, AVCs, então, assim, é uma equipe toda mobilizada a ajudar a população. E a gente pede que, eu sei que é difícil, mas a gente pede realmente que a população nos ajude também, tenha um pouco de paciência, e que por isso que eu digo, deixe para procurar o serviço quando realmente assim, você estiver no 4º, 5º dias e você não estiver legal, porque às vezes a gripe ela vai evoluindo para uma melhora. Agora, se ela evoluir com a piora, aí você deve procurar sim. Ah, mas e se for Covid? Graças a Deus, os nossos casos de Covid também estão sendo casos leves. E se você for no médico... Você atribui essa questão dos casos leves, você atribui à vacinação?
Sim, única e exclusivamente a vacinação. Graças a Deus, né? Se não fosse a vacinação com esse tanto de casos novos, nós já não teríamos leitos mais. Os leitos já estariam esgotados, Adelina. Isso eu estou falando porque não é só Ituiutaba que está tendo um pico, que está tendo um aumento. Todas as cidades da nossa micro-região, todas as cidades da macro-região. No entanto, o Estado já colocou-se em alerta e já vai mobilizar novos programas, novos protocolos. Muito bem, Sandra, eu quero te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo aqui comigo. Não quero tomar muito o seu tempo, seu telefone aí não deve parar, né? Secretaria de Saúde. E deixar o convite aqui para a gente bater papo aí próxima vez. Assim que você tiver mais informações, o espaço está sempre aberto para você. Agora a gente vai pegar essa entrevista aqui, vai partir ela, vai distribuir nas redes sociais do Regionalzão. Mas, de antemão, muito obrigado, viu? O espaço está aberto para você falar aí o que você quiser para a população de modo geral. Então, eu quero novamente pedir, né, para a população de Ituiutaba, não só de Ituiutaba, mas de toda região que estiver nos ouvindo, né, que é um momento de muita vigilância, né, o uso de máscara é imprescindível, a gente tem que usar máscara, né, e pensar muito, muito no outro, na hora que a gente procura um serviço de saúde, pensar no que está do nosso lado, se ele está pior ou melhor que nós, e também pensar nos profissionais de saúde. Todos estão trabalhando para o bem da população. Então, às vezes, eu sei que as pessoas chegam nervosas, irritadas e bravas lá, mas, assim, os profissionais, eles se dedicam ao máximo, né? E é muito ruim, às vezes, ouvir coisas que não precisa, né? A gente está ali para trabalhar por vocês. Então, eu peço realmente a colaboração de toda a população, não só de Ituiutaba, de toda a região, para que a gente mantenha realmente os protocolos de segurança, utilização de máscara, evite aglomeração. E vamos nos cuidar de quem a gente ama. Então, ficou gripado, primeiro passo, se isole, tá bom? E obrigada, Adelino, mais uma vez. Obrigada de verdade. Precisando, também estou aqui. Depois eu te passo todas essas informações mais detalhadas, com porcentagem, com número de casos certinho, para você divulgar e para informar toda a população. Muito bem, quero agradecer a audiência de todo mundo que está online com a gente. Fizemos uma entrevista aqui então com a Sandra Barbosa, secretária de Saúde do município de Ituiutaba. Muito obrigado a você que está online. Isso e muito mais no seu Regionalzão, o Triângulo em Foco!